Boa tarde, queridos, amados irmãos e irmãs, e para todos aqueles que nos ouvem. É interessante quando nós voltamos para a palavra de Deus na nossa vida, a gente pode ser abordado de vários momentos que a palavra relata que Jesus viveu nessa terra. E como nós sempre aprendemos com ele, que na nossa vida terrena nós vamos ter variações de estados emocionais, psicológicos, sentimentais, e a gente até pode avaliar nesse texto que nós vamos ver, não ele todo porque ele é muito grande, mas eu vou fazer só um resumo, de João 11, aonde Jesus vivencia as irmãs de Lázaro, Maria e Marta, chorando pela morte de Lázaro. E Jesus viu tudo aquilo, se compadeceu, ficou aflito com as aflições dela, e no versículo 35 desse texto de João 11, Jesus chora. Jesus chora em ver a tristeza das duas irmãs. Embora ele disse para elas, isso tudo é para a glória de Deus. Ele não morreu, ele apenas está morto. E quando nós deparamos com a Bíblia, quando nós examinamos a palavra de Deus, quando nós temos o cuidado de ler ela, não só como uma história, uma história a se conhecer, mas queremos conhecer o dono dessa história, que é Deus, que é Jesus Cristo, seu Filho, depois o Espírito Santo, que é o seu Espírito que habita em nós. Nós vemos que Deus relata de diversas formas e aborda de diversas formas a vida do homem humano nessa terra. E nesse texto, quando Jesus vê a aflição de Marta e de Maria, volto a dizer, ele chora, ele se compadece. E hoje o nosso tema é emoção e sentimentos. Aqui a gente vê bem esse relato. Primeiro lugar, tudo que acontece no nosso dia a dia, ele vai para a nossa área emocional. Tudo que acontece. E a hora que aquilo está sendo processado para a nossa mente, cada minuto que nós estamos vivendo, cada palavra, conversando com cada pessoa, ou assistindo, ou lendo, ou vendo, tudo vai ficar armazenado na nossa mente. Só que nessa área emocional, é tão atraente, tão interessante e tão lindo o desenho que Deus fez na nossa mente, que essa área emocional vai ser transportado para a área sentimental, aonde passamos a ter sentimentos. Por que Jesus chorou? Porque ele vivenciou uma emoção na vida das duas irmãs. E no texto, depois que Jesus chorou, as outras pessoas também comentaram, olha, ele amava Lázaro, porque ele também chorou. Então você vê que esse cenário mostra a emoção que estava pairando no coração daquelas pessoas. Mas para elas chorarem, houve uma ação e uma reação no sentimento. Foi tristeza, foi perda, foi aflição. E lá na frente vai ser saudade. Então, o que a gente vê que nesse relato da palavra de Deus, ele nos ensina? Que tudo que nós fazemos e passamos no nosso dia a dia, ele tem que ser filtrado. Como assim tem que ser filtrado? Porque nós vamos receber N informação. A vida verdadeira, ela não começa na vida física. Primeiro, essa vida verdadeira, ela começa no nosso interior. Nessas áreas que eu estou dizendo para vocês, que é na área
emocional, na área sentimental, depois ela faz o conjunto área psicológica e depois na área espiritual. Mas essas duas, psicológica e espiritual, nós vamos abordar outra época, né? Na outra reflexão. O porquê que eu estou dizendo isso? Porque a vida externa, que é no nosso dia a dia, ela é composta de momentos, como foi aqui de Jesus, as irmãs de Lázaro e todo o povo que estava ali. Houve um falecimento. E esse falecimento jogou para a área emocional tristeza. E no nosso dia a dia nós temos que estar atentos a ver que a área externa ela coopera muito para a área do nosso interior, que é o que nós vamos abordar depois. Mas nós já podemos dar uma pincelada como nós podemos ser, não digo blindados, mas nós podemos entender essas áreas externas, que de maneira que elas acontecem, na maneira que elas acontecem, elas vão refletir nos nossos sentimentos. Exemplo, você sai de casa para ir trabalhar e todos estão felizes. Você vai chegar bem no seu trabalho, porque a tua área emocional pela manhã, ela já foi bem tratada com sentimentos bons, palavras boas, situações e momentos bons que pessoas desenvolveram. Também pode ser um cenário que Deus fez para nós, um lindo dia de sol, passarinhos cantando, um céu azul. Isso tudo alegra nosso coração, não que o dia de chuva, o dia nublado não alegra, mas o cenário diz fortemente também no nosso interior. O sol é energia, ele também nos ajuda a colocar para cima. Então, quando nós temos todo esse mapeamento bom do lado de fora, nós vamos ficar bem internamente, lógico. A área emocional está vivendo uma emoção gostosa e vai levar para a área sentimental essa emoção. Então, vai vir tudo que eu relatei, alegria, força, vigor, vamos estar bem, vamos estar legal, como dizem. Pelo contrário, se ao acordarmos temos o contrário, palavras destrutivas, pessoas que já levanta reclamando, murmurando, falando, a nossa área emocional vai receber e vai jogar para a área sentimental. Então essa pessoa já vai ser uma pessoa que vai ser meio assim, difícil de engolir, como se diz. Ela vai estar azeda, vai estar irada, vai estar com raiva, vai estar mal-humorada. E isso tudo vai contaminar também o nosso dia do lado de fora. Então nós não vamos já sair de casa como nós saímos da primeira situação que foi abordada, mas iremos sair diferente da primeira que foi comentada. Então olha a diferença de uma área emocional bem trabalhada e jogou para a sentimental, porque a área externa cooperou, e olha uma abordagem emocional que jogou para o sentimental, que uma área externa também cooperou, que deixou ela mal. E o que nós vemos que a palavra de Deus nos diz? Que nós vamos ter tristeza aqui. Jesus nunca disse para nós que tudo ia ser mar de rosa, porque nós estamos num lugar imperfeito, que essa terra, o sistema desse mundo é imperfeito. Sabemos que a maldade está dentro do coração do homem, porque ele teve uma queda lá no Éden, que todos nós conhecemos a história. Esse mal prolifera atitudes más, e quando essa atitude má entra dentro do coração do homem, por isso que Jesus fala, a boca fala o que o coração está cheio. Então, quando você vê uma pessoa que ela já está abrindo a boca para falar, mas as falas delas não são positivas, a fala dela não é dócil, a fala dela não é prazerosa,
A fala dela não é saudável. Ela está tendo um relacionamento tóxico com ela mesma. Ela já está se relacionando assim no seu interior. Ela foi acometida por uma área emocional que jogou na área sentimental e agora ela está processando tudo aquilo dentro do seu viver interno e está jogando para fora. Vamos dizer uma abordagem assim como Jesus fala. Quando os fariseus perguntou para ele assim: você e nem seus discípulos não lavam as mãos para comer? Aí o que Jesus disse para eles? O que contamina não é o que entra na boca, porque o que entra da boca vai embora. Então nós vamos defecar isso aqui. Esse alimento não vai ficar aqui. Agora, o que sai do coração é que contamina, porque está dentro da mente. Então, trazendo para uma situação hoje, debaixo do sol, verbal, se for ver, a gente defeca assim as nossas contaminações. Sabe aonde? Em cima do outro. A gente pega esse monte de fezes que está dentro da nossa cabeça, que até o nosso professor da medicina alternativa, ele dizia assim, quando nós estávamos estudando a anatomia do corpo humano, vê o cérebro e vê o intestino. Você não vê que eles são semelhantes, muito parecidos? Porque os dois estão enfesados, cheio de fezes, né? Então, quando ele disse isso, eu falei, maravilhoso, fechou, porque é uma verdade. A pessoa, quando ela está na sua área emocional e na sua área sentimental apodrecida, ela está cheia de fezes, ela está enfesada, ela está jogando tudo de mal no próximo. E aonde ela vai descarregar aquilo? No próximo. Porque já descarregou dentro dela. Agora ela vai descarregar no próximo. Mas aqui, nessa situação da morte de Lázaro, a gente pode fazer um paralelo. Aqui tinha uma tristeza, não tinha uma raiva. Aqui tinha uma perda física, uma perda de uma pessoa que eles amavam, uma perda de um trabalho que Lázaro fazia, N coisas da área da vida dele alegravam as pessoas que estavam junto com ele, principalmente suas irmãs e Jesus. Então era um sentimento de tristeza, de dor, porque eles separaram, né? Separou aquela vida do convívio normal. Mas não separou porque Jesus ressuscita ele e ele vive por muito tempo ainda. Mas por que eu estou fazendo essa comparação? Porque olha a diferença de sentimento. Aqui um falecimento, houve uma perda de uma pessoa. Na outra situação que eu estou mostrando da área emocional e sentimental, quando você lança sobre o outro as fezes que você tem dentro de você, que você está enfesada, você destrói a vida do outro. Em que sentido você vai destruir? Porque tudo que não é natural, tudo que não é bom, adoece. A morte, ela é natural. Jesus já falou, o salário do pecado é a morte, todos nós vamos morrer. Então até a palavra de Deus nos ensina que ela vai ser dura, ela vai ser difícil, ela separa, como a gente já relatou. Mas é um fato que você vai passar. E quem está junto com você vai vivenciar essa dor, mas ela passa. Deus conforta o coração, ela passa. Agora, uma pessoa que vive num alimento tóxico, que vive passando toxicidade para todos que estão ao redor dela, é uma morte também, mas lenta. Todo dia ela vai matando uma pessoa, todo dia ela vai matando as pessoas, por ela já estar morta. Então a diferença de situações na área emocional, uma chora porque perdeu alguém, a outra chora porque está sofrendo por causa de alguém. É diferente.
O que precisa haver em nós? Um filtro. Pessoas tóxicas, não podemos conviver com ela, infelizmente, porque a toxicidade dela vai passar para nós e nós não vamos ficar bem. Você pode ouvir sim uma pessoa que está triste, como aconteceu com Maria, como aconteceu com Marta. Jesus ouviu, Jesus ficou com elas, Jesus chorou, ele acompanhou essa pessoa. Agora, uma pessoa tóxica, você não tem que acompanhar ela, porque ela vai te deixar intoxicada cada dia mais. Então, qual é a situação? Aparta dela. Sai dessa vida. Você já orientou? Você já falou? Você já andou junto? Já. Ela não quer mudar? Não. Então, aparta, porque ela vai acabar adoecer você. Pode gerar uma morte física? Pode, porque a mente já foi comprovado cientificamente que as doenças psicossomáticas matam as pessoas ao longo da vida por estresse e vai acometendo todo o corpo físico, vai gerando doenças verdadeiras, inflamatórias, doenças cardíacas, doenças até fibromialgia, todo o nervo do corpo inflamado. Então nasce por esses procedimentos essa vida tóxica. Então o que nós temos que prestar atenção? Na nossa área emocional, nós podemos vivenciar qualquer situação. Ela vai acontecer, porque ela está captando tudo. Ela entra, é como um imã, ela pega tudo que está acontecendo no dia a dia. Agora, o que você precisa prestar atenção, que sentimento essa área emocional está trazendo para você. Sentimento bom, sentimento ruim. Se é um sentimento bom, amém, glória a Deus, sempre conserve a amizade assim. Se ela está te trazendo sentimentos ruins, afasta. Esse afastar, muitas vezes, às vezes você não pode sair do convívio da pessoa, porque é no trabalho, é na família, às vezes é numa pessoa que está muito próxima de você, como um familiar também, mas evita dar ouvido pelo que ele fala. Você pode até ouvir, porque não tem como, tá perto, ou tá perto de algumas pessoas que você também está, mas filtra. Não leve para você o que ele está dizendo, porque essa toxicidade está nele. Não significa que tem que estar em você. Essa toxicidade só vai entrar em você se você permitir. E como que você permite? Quando você acha que ele está falando verdade e que não é a verdade. Porque quando uma pessoa que ama a outra, quer orientar, quer ajudar, quer andar junto, ela fala, olha, por que você nem fala que ela está errada? Por que você não tenta fazer assim? A melhor condição não é essa? Mostre o outro lado para ela. Em vez de falar, você está errada, olha, por que você não tenta dessa maneira? Jesus nunca chegou para ninguém e falou que eles estavam errados, daqueles que eles andavam. Ele falou que estavam errados os fariseus, porque eles conheciam a Torá, conheciam a palavra de Deus e faziam tudo diferente. Eles eram rebeldes, religiosos. Então, para as pessoas que, como Jesus falou, eu não vim para os sãos, mas eu vim para o doente, ele nunca falou, você está errado. Ele sempre falou, depois de quase toda a cura que ele fazia, vá, mas não peques mais. Porque ele sabe, e como nós sabemos através da palavra, que quando nós fazemos atitudes e tomamos atitudes erradas e fazemos ela nascer na nossa mente e vamos praticar ela vai nos adoecer. Não só interiormente, mas exteriormente, vai trazer consequências. Então, que hoje, dentro dessa reflexão, nós possamos nos examinar. Que toxicidade está dentro de mim? Ela está dentro de mim pelo que eu vivo ou pelo que eu recebo?
Porque muitas vezes a gente se intoxica pelo que a gente resolve viver na fala, nos hábitos, no que ouvimos, no que vemos, nós também nos intoxicamos. Isso nós podemos parar, limpar. Ou nós estamos sendo intoxicados por alguém, né? Nós não procuramos conversar com aquela pessoa, ela vem e começa a nos intoxicar. Então, é duas situações distintas e diferentes, mas que surge o mesmo procedimento de intoxicação. Então, hoje, a nossa reflexão é sobre o que está acontecendo na sua área sentimental pelo que entrou no seu emocional. E aqui nós vimos que chorar não é errado. Até Jesus chorou. Só que nós temos que ver por que estamos chorando. Aqui foi uma perda de uma pessoa, de um irmão, de um amigo, de uma família querida. Então houve uma emoção triste, mas se fosse ver, saudável. Não tinha toxinas. Foi um fato, né, lamentável que aconteceu. Perderam o irmão. Por outro lado, tem a morte interior, a morte de vida interior, porque nós estamos sendo tóxicos pelas nossas escolhas ou estamos sendo intoxicados pelas escolhas das pessoas na nossa vida. Então fica aqui hoje a nossa reflexão. Que Deus abençoe, guarde e os proteja. Uma ótima semana na paz de Cristo Jesus. Boa tarde, queridos, amados irmãos e irmãs, e para todos aqueles que nos ouvem.